Boa noite, a paz seja com todos. Você está feliz com Jesus? De verdade? Quem está feliz dá um ha 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 ha. Hoje a moda não é haha, né? É kkkkk. Vamos ouvir a palavra de Deus, gente? Vamos lá? Você que trouxe a palavra de Deus, por gentileza, abra em 1 aos Tessalonicenses. Nomezinho grande, né? 1 aos Tessalonicenses. Você vai abrir lá no capítulo de número 5. E aí eu vou pedir uma gentileza, assim que você encontrar, se você puder ficar em pé com reverência à palavra de Deus, faça isso. Daqui a pouquinho você senta novamente. E nós vamos ler um único versículo, que é o versículo de número 19. É um versículo curto, mas que traz uma mensagem muito importante acerca do Espírito Santo. E Paulo, ao escrever para esta igreja, ele teve uma grande preocupação, principalmente quando o assunto era o Espírito Santo. E aí no versículo 19, ele fez a seguinte afirmação. Olha o que ele diz: não extingais o Espírito. Amém? Está escrito igual na sua? Sim? Não? Como é que está escrito aí? Olha aí. Não apagueis o Espírito. Quem tem essa tradução? A tradução Revista e Corrigida, que é a que eu estou lendo, que é a que mais se aproxima, evidentemente, do texto original escrito, está escrito assim: não extingais o Espírito, ou não apagueis o Espírito. Então eu vou ler de novo. Aliás, o versículo é tão curto, né, que a gente não consegue nem repetir. Vamos fazer isso todo mundo junto? Ao invés de eu ler e depois você repetir, vamos ler juntos? Vamos lá? Não extingais o Espírito. Agora vamos na outra tradução que vocês têm. Não apagueis. Não apagueis o Espírito. É uma advertência. É uma advertência. Então você vai virar aí para quem está perto de você e vai falar assim: não apagueis o Espírito. É evidente que essa mensagem é para a igreja, não é? Porque quem não está na igreja, ou quem não frequenta uma igreja, sequer sabe quem é o Espírito. Esse Espírito com letra maiúscula, que é o Espírito Santo. Então é uma mensagem para a igreja. Paulo escreveu isso para a igreja tessalônica. E ele queria que essas pessoas prestassem atenção nesta advertência que ele estava fazendo. Por que nós não devemos apagar o Espírito? Por que nós não devemos extinguir o Espírito? É essa a mensagem que Paulo está transmitindo. Você crê na palavra de Deus? Então você vai fazer o seguinte: eu vou pedir para você colocar a escritura sobre o teu assento. Você vai levantar as duas mãos para o céu e vai dar para Jesus e para a palavra de Deus e para o Espírito Santo que está aqui conosco. Dê para Ele a melhor salva de palmas que você pode dar. Enquanto você aplaude, abre a tua boca e dá glória a Deus. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, fala conosco através da tua santa palavra. Fala não aquilo que queremos, mas o que nós precisamos ouvir. E envia a tua palavra agora com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual ela vai ser mandada, em nome de Jesus. Diga amém, Jesus. Podeis sentar, queridos. Quando Paulo usou a palavra extingais, que vem da palavra extinguir, não foi no sentido de aniquilar ou de destruir.
Até porque o Espírito Santo não pode ser aniquilado. O Espírito Santo não pode ser destruído. Como algumas traduções de algumas pessoas aqui está dizendo, a palavra extinguir no texto em questão, ela está escrita no sentido de apagar ou de eliminar da existência. Então Paulo está dizendo que uma pessoa pode apagar o espírito nela. Ela consegue fazer isso. E quando uma pessoa apaga o espírito, ele deixa de existir na vida dela, só que fora dela ele continua existindo. É como se a pessoa simplesmente eliminasse o espírito da vida dela. É nesse sentido que Paulo está falando. Então, quando eu elimino o espírito da minha vida, ele já não vai mais existir na minha vida, mas ele vai continuar existindo na vida de outra pessoa. Você vê só, o Saul, você lembra do Saul? Saul foi o primeiro rei de Israel, não foi? Foi o primeiro rei. Não porque Deus escolheu, mas porque o povo pediu. O que Deus deu para Saul? Deus deu o seu espírito para Saul. Deus colocou o seu espírito em Saul. Um dia, quando Saul estava procurando Davi para matá-lo, ele foi até uma congregação de profetas, que era presidida pelo sacerdote Samuel, e quando ele chegou naquela congregação de profetas, onde os profetas estavam profetizando, porque eles estavam cheios do Espírito de Deus, Saul, ao entrar ali, ele também foi tomado pelo Espírito de Deus e começou a profetizar juntamente com aqueles profetas. Então Saul tinha o Espírito de Deus? Tinha. Só que, ao invés de ele obedecer o Espírito de Deus que estava na vida dele, ele decidiu eliminar o Espírito de Deus da vida dele. Ou seja, tudo o que ele fazia, ele não fazia no Espírito, ele fazia na carne. Ele não seguia a vontade do Espírito, ele seguia a vontade da carne. Aí o que Deus decidiu acerca de Saul? Eu tirarei o meu espírito de Saul, porque Saul não me ouve. E aquele espírito que Deus tirou de Saul, ele colocou em quem? Ele colocou em Davi, porque Davi ouvia a voz do Espírito. Saul não ouvia, porque Saul extinguiu o espírito da vida dele. Ele apagou o espírito da vida dele. Ele eliminou o espírito da vida dele. Então, quando uma pessoa deixa o Espírito de Deus se apagar nela, ela vai trazer para a sua própria vida muitos problemas. E eu queria compartilhar com você alguns deles. Porque você não pode deixar o Espírito de Deus se apagar da tua vida. Amém? Então diga assim comigo: eu não vou deixar o Espírito de Deus se apagar da minha vida. Então vá comigo aqui na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8, e a gente vai ler o que está escrito no versículo 26. O primeiro problema que uma pessoa que deixa o Espírito de Deus se apagar nela vai trazer para a sua própria vida, é que se ela deixar o Espírito Santo se apagar na sua vida, ela não vai mais conseguir orar direito. Porque 99% das orações que nós fazemos e alcançamos resposta, é porque elas são dirigidas pelo Espírito de Deus. Eu quero que você registre isso. Por que às vezes a gente ora e não alcança a resposta? Ora e não tem resultado. Ora e nada muda.
porque nós não estamos orando com o auxílio do Espírito de Deus. Agora, quando o Espírito está auxiliando a nossa oração, não tem como ela não ter resposta, porque o Espírito sabe quais são as palavras que convencem Deus a nos responder. Nós não sabemos, mas o Espírito sabe. Olha o que diz aqui Romanos capítulo 8, versículo 26. Acharam? Então leia aí. O que está escrito? E da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Nós não sabemos. Mas o mesmo Espírito faz o quê? Intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quer dizer que se você deixar o Espírito Santo se apagar da tua vida, a sua oração vai sofrer prejuízo, porque o Espírito Santo de Deus, ele é o único que te ajuda a orar como convém. Nenhuma outra pessoa consegue fazer isso por você. A única pessoa que faz a tua oração ser conveniente e convincente diante de Deus é o Espírito Santo de Deus. Então diga assim: Espírito Santo, não saia da minha vida. Fala de novo: Espírito Santo, não saia da minha vida. Volte aqui em Romanos capítulo 8, e a gente vai ler o versículo 27. Entenda que se eu deixo o Espírito de Deus se apagar da minha vida, eu irei ficar sem uma pessoa que tem intimidade com o Pai para interceder por mim. É muito mais fácil alguém que tem intimidade com Deus convencer Deus a fazer algo na tua vida do que alguém que não tem intimidade com Ele e tentar convencê-lo. Então, se você quer uma resposta de Deus, você precisa ser muito amigo do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é aquele amigo que vai convencer Deus a fazer tudo o que você pedir. Está compreendendo? Eu não consigo convencer Deus a fazer tudo o que você pedir, mas o Espírito Santo consegue. Ah, pastor, mas a minha mãe é uma mulher de oração, ela ora a madrugada toda. Ainda assim, ela não consegue convencer o Espírito Santo a fazer tudo o que você pede, porque o único que tem intimidade plena com o Pai é o Espírito Santo de Deus, é o Espírito Santo. Então veja o que diz aqui o versículo 27. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, faz o quê? Intercede pelos santos. Ora, o que é interceder? Vamos lá no dicionário da língua portuguesa, vamos falar isso literalmente. Segundo a definição do dicionário da língua portuguesa, interceder é colocar-se no lugar de outro e pleitear a sua causa como se fosse sua própria. Vou repetir. É colocar-se no lugar de outro e pleitear a sua causa como se fosse sua própria. Você está com um problema? Você está doente? Você está sofrendo? Você está desanimado? O Espírito Santo toma isso tudo para Ele como se isso fosse dele mesmo. Está entendendo? Quando Ele intercede por você, Ele faz isso, Ele assume o teu lugar. Levante a mão para o céu aí e fala: Espírito Santo, assume o meu lugar. Não, pode falar, Ele não vai achar ruim. Fala, Espírito Santo, assume o meu lugar. Então, se eu deixar o Espírito Santo se apagar da minha vida, qual é o primeiro benefício que eu vou perder? Qual é o primeiro benefício que eu vou perder? O benefício da intercessão. Eu não vou ter alguém que tem intimidade com Deus para interceder por mim. Às vezes você fala para as pessoas assim: intercede por mim aí, intercede por mim. Eu vou fazer uma prova, eu vou fazer um exame do Enem. Quem já fez o exame do Enem? Intercede por mim que eu vou fazer o exame do Enem.
Aí você fala para umas 3, 4 pessoas fazerem isso por você, e você faz o exame do Enem e se dá mal. Talvez, porque aquela pessoa que intercedeu por você, ela não tem intimidade com Deus o suficiente para convencer Deus a fazer aquilo que você está esperando que Ele faça. Você está compreendendo isso? Sim ou não? Quem está me compreendendo, diga glória a Deus. Então, eu não posso perder o benefício da intercessão. O Espírito Santo é o meu intercessor. O que é interceder? Eu repeti para você gravar. O que é interceder? É colocar-se no lugar de outro e pleitear a sua causa como se fosse sua própria. Ou seja, como se fosse com ele, como se a coisa estivesse acontecendo com ele. Então ele vai fazer de tudo, ele vai lutar, ele vai fazer o possível e o impossível, para que aquilo que você está esperando da parte do Pai aconteça. Por isso eu não posso deixar o Espírito apagar na minha vida, porque se ele apagar eu perco esse benefício. Segundo, vá comigo em 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 12, e a gente vai ler o verso de número 7. Se você deixar o Espírito se apagar na sua vida, você não terá o privilégio de receber os dons espirituais, porque o único que pode te dar os dons espirituais é o Espírito Santo, não tem outro. Não tem outro. Não tem outro que dê a palavra da sabedoria. Não tem outro que dê a palavra do conhecimento. Não tem outro que dê o dom de discernir os espíritos. Não tem outro que dê o dom da profecia. Não tem outro que dê o dom da fé. Não tem outro que dê a variedade de línguas, os dons de curar, a operação de maravilhas, a interpretação de línguas. O Espírito Santo é o único que possui os dons espirituais, e se ele se apagar da minha vida, significa que os dons espirituais jamais se manifestarão em mim. Então veja comigo o capítulo 12, achou? Versículo 7, vamos lá, capítulo 12, versículo 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outra a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas. Veja, um só, não tem outro, um só, é único. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, se uma pessoa deixa o Espírito se extinguir, ela não terá qualquer possibilidade de receber os dons espirituais, porque ele é único, o único Espírito que pode fazer isso, que pode distribuir esses dons, particularmente é o Espírito Santo. Então eu não posso deixar ele apagar. Terceiro benefício que a gente perde se nós deixamos o Espírito se apagar da nossa vida. Coloca comigo no Evangelho de João, capítulo de número 4, versículo de número 23. Achou? Isso, fala amém para eu saber que você já achou. Obrigado. João 4, 23. Você conhece essa história aqui? Jesus estava conversando com quem? Com a mulher samaritana. Lembra dessa história? Uma mulher que estava lá junto à fonte de Jacó, ou poço, para pegar água, e Jesus estava com sede, se aproximou do poço, se aproximou da mulher e pediu que aquela mulher lhe desse de beber. Ela ficou revoltada, porque ela disse para Jesus: como sendo tu, pois, homem judeu, pede de beber a mim que sou mulher samaritana?
Ou seja, duas coisas erradas na cabeça dela. Primeiro, você é homem, você não pode ficar aqui sozinho comigo. A lei não permite, a tradição não permite, o nosso costume impede. Você não pode ficar aqui sozinho comigo. E outra, você é judeu, eu sou samaritana. Vamos falar grosseiramente? Nós não estamos no mesmo lado. Vamos trazer para a linguagem de hoje, bem hoje, bem hoje, bem hoje mesmo. Tu é flamenguista e eu sou vascaíno. No caso, eu não sou nenhum dos dois. Nós não estamos no mesmo lado. Você não pode fazer isso. Ela está querendo ensinar Jesus sobre o que ele pode e o que ele não pode fazer. E por que ela está querendo ensinar Jesus sobre o que ele pode e o que ele não pode fazer, o que ele deve e o que ele não deve fazer? Porque ela não conhece Jesus. Ela não sabe quem ele é. Então no versículo 23, vamos lá para o versículo 23, Jesus conversando com a mulher diz assim: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Eu só posso adorar a Deus de verdade se o Espírito de Deus estiver dentro de mim. Mas se ele apagar da minha vida, a minha adoração não será mais verdadeira. Por isso que Jesus deixou claro, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Ele diz que a hora vem, agora é, em que os verdadeiros adoradores. Por que ele está falando dos verdadeiros? Porque existem os falsos. Existem os falsos. E adoração é algo que move o coração de Deus. Deus não se move pelos nossos problemas. Deus não se move pelas nossas dificuldades ou pelas nossas necessidades. Deus não se move pelas nossas perdas. Deus não se move pela nossa tristeza. Deus não se move pelas nossas tribulações. Olha lá, está sofrendo muito, eu preciso me mover na vida dele para ele parar de sofrer. Não, o que move Deus na nossa vida é a nossa adoração. Porque adorar, simplificando, significa amar ao extremo. Quando você diz amar ao extremo, significa que nada te impede de amar. Pode vir luta, pode vir crise, pode vir problema, pode vir dificuldade, pode vir perseguição, pode vir tribulação, pode vir furacão, pode vir com tudo, pode vir o que quiser, mas nada te impede de amar a Deus, nada te impede de adorar a Deus. Quem entende isso, diga glória a Deus. Então, se o Espírito se apagar da minha vida, eu não vou mais conseguir adorar a Deus de verdade. E Deus procura os verdadeiros adoradores, que são aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Se eu deixar de adorar a Deus de verdade, significa que eu serei excluído da lista daqueles que Ele está procurando. Eu não posso, em hipótese alguma, deixar o Espírito de Deus se apagar da minha vida. Vamos para o quarto. A gente está tentando resumir por causa do nosso tempo mais curto. Vá comigo em João capítulo 16. João 16, isso que a gente vai ver agora é muito sério. Não que as outras coisas não sejam, mas essa aqui é muito mais séria. Vamos lá. João capítulo 16 e versículo de número 7. Essas foram as últimas instruções que Jesus deu aos discípulos antes de ele ascender ao céu. E ele disse assim, todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo.
Preste atenção. Jesus está falando de alguém que virá para continuar a obra de onde ele parou. E quando esta pessoa vier, que é o Espírito Santo, ele virá com a seguinte missão. Qual é a missão? Convencer o mundo. Quando nós falamos mundo, nós estamos falando de todos os seres humanos, independente de cor, de raça ou de religião. Ele virá para convencer o mundo do pecado, primeiro do pecado, depois da justiça e do juízo. Então, se eu deixar o Espírito Santo se apagar na minha vida, eu vou perder toda a noção do que é pecado. Porque quem convence você que você está pecando é o Espírito Santo. A pessoa que não tem nenhum contato com o Espírito Santo, ou se o Espírito Santo não tem nenhum contato com a pessoa, ela peca, e acha que não está fazendo nada demais. Ela perde a noção do pecado. Veja que a pessoa que apaga o Espírito Santo, ela vai voltando a praticar as coisas erradas, e gradativamente ela vai se afastando de Deus e vai perdendo o temor, só que ela não vai percebendo isso. O que acontece na maioria dos casos? A pessoa, antes de ter o Espírito Santo, antes de entregar até a vida para Jesus, ela era viciada no cigarro, ela fumava. Aí o Espírito Santo se apagou da vida dela, ela volta a fumar. Ela volta a fumar, ela volta para o vício. Ela fazia uso de bebidas alcoólicas, o Espírito Santo se apagou da vida dela, ela volta a fazer uso de bebidas alcoólicas. Ela era fiel a Deus, fiel no dízimo, fiel na oferta, fiel na oração, fiel no temor, fiel na comunhão. Aí ela volta a ser infiel com Deus, porque ela não tem mais o Espírito Santo para convencer das coisas erradas. Está compreendendo? Ela vai fazendo as coisas erradas como se tudo estivesse certo. E chega até o ponto de alguém dizer para ela: ei, não vai por aí, isso é errado. Ela diz: não, que isso? Tem nada a ver. Tem nada a ver. Todo mundo faz. Se todo mundo faz, eu também posso fazer. Ela perde a noção do pecado. Ela passa a tratar o pecado como se fosse uma coisa absolutamente comum. A pessoa, quando ela deixa o Espírito Santo se apagar na vida dela, ela perde tanto a noção do pecado, que ela começa a frequentar a igreja de vez em quando. Ela já não dá mais importância para as reuniões da igreja. Ela já não dá mais importância para a reunião de comunhão, que é a Santa Ceia. Ela já não dá mais importância para a comunhão entre os irmãos. Ela já não dá mais importância para as coisas simples que a palavra de Deus diz que ela tem que fazer. Se a palavra diz que ela tem que amar, ela odeia. Se a palavra diz que ela tem que se alegrar, ela se entristece. Isso acontece porque o Espírito está se apagando na vida da pessoa. Então olha para o alto aí, como se você estivesse olhando para o Espírito Santo. Ah, pastor, por que eu tenho que olhar para o alto? Porque o Espírito Santo ele veio do alto. E o Espírito Santo não está no mesmo patamar que você e eu. O Espírito Santo ele está acima de nós sempre. Então olha para o Espírito Santo, olha para ele e diga: Espírito Santo, fala, não se retire da minha vida, não se retire de mim. Amém, igreja? Se eu deixo o Espírito Santo se apagar da minha vida, eu passo a viver uma vida cristã fria e passo a tratar o pecado como se o pecado fosse uma coisa normal. Então, grave isso. Quando você deixa o Espírito Santo apagar na sua vida, você perde a noção do pecado. Ou seja, você já não é mais convencido de que o erro que você está cometendo é erro. Você acha que o erro que você está cometendo é acerto. Você é convencido por um outro espírito, que não é o Espírito de Deus, que as coisas que você está fazendo de errado não são erradas, são certas. É aí que a pessoa perde a salvação, perde a comunhão com Deus, perde a salvação.
E se ela perdeu a salvação, ela ganhou o quê? A condenação. Então eu não posso deixar o Espírito se apagar. Eu vou terminar, mas eu vou pedir para você abrir lá em Romanos, antes de eu terminar, carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8, e versículo de número 2. A última coisa que acontece quando o Espírito Santo se apaga na vida de uma pessoa é que esta pessoa ela volta a ser escrava do pecado. Quando você entrega a vida para Jesus e o Espírito de Deus entra na tua vida, você já não é mais escravo do pecado, você é filho de Deus. Só que aí você acaba regredindo. Você deixa de avançar e você começa a regredir. Você que era filho de Deus e que podia ser um filho de Deus salvo, acaba se tornando um escravo do pecado novamente. E você sabe que o salário do pecado é o quê? Ao invés de vida, você vai receber morte. Fala, está amarrado isso. Fala, eu quero é vida. Fala, eu quero é Deus. Por isso que eu não posso deixar o Espírito de Deus se apagar. Olha o que diz o versículo 2. Aos Romanos 8, verso 2. Porque a lei do Espírito de... Quer dizer que ele gera vida. Quem tem o Espírito de Deus tem vida. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então, se o Espírito se apaga, a pessoa volta a ser escrava do pecado, e a morte, que não tinha mais domínio sobre ela, volta a ter domínio sobre ela. Mas quando o Espírito retorna para a pessoa, quando o Espírito acende na pessoa novamente, quando a chama do Espírito acende na pessoa novamente, o que acontece? Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Por isso que Paulo disse, não extingais o Espírito, isto é, quando a pessoa apaga o Espírito, ela se torna uma pessoa carnal. E se tornando uma pessoa carnal, ela não atrai a vida, porque a vida vem do Espírito, a morte vem da carne. Versículo 5, para a gente terminar. Fique de pé para parecer que está acabando. Aos Romanos 8, versículo 5, por favor. Está acabando mesmo. Porque os que são da carne, diga eu não, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é o que, gente? Hein? Cobiça, idolatria, dissensões, iras, porfias. Essas coisas levam à morte. Que mais? Termina o versículo 6. Mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Por que Saul se tornou inimigo de Deus? Porque ele deixou de ser dominado pelo Espírito e deixou-se dominar pela carne. Versículo de número 8, portanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Você entendeu? Gente, vamos terminar. Quando eu sou carnal, o meu assunto é espiritual? Não, o meu assunto é carnal. O assunto é carnal. Mas quando eu sou espiritual, o meu assunto é espiritual. Então veja que além de se tornar carnal, a pessoa que apagou o Espírito nela, ela acaba ficando totalmente fora da lei e das regras que Deus estabeleceu. Ela passa a agir contra Deus, não a favor dele. Só para encerrar de vez, 1 Coríntios 12, a gente vai encerrar aqui. 1 Coríntios 12, versículo 13. Quando você achar, diga amém. Vamos lá, versículo 13. Verso 13 fala assim, ó: pois todos nós fomos batizados em um
de novo, dizendo um porque é único, gente, é um, só tem um, não tem outro. Ah, mas eu já vi falar de outros, tudo fake. Amém? Só existe um real, verdadeiro e original, o resto é fake. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Amém? Um Espírito. A pessoa que se tornou carnal, ela saiu do Espírito, e se ela saiu do Espírito, ela saiu do corpo de Cristo, porque o corpo de Cristo é espiritual, não é carnal. Por isso que tem muita gente dentro da igreja que já não faz mais parte do corpo. Quando eu falo dentro da igreja, eu não estou falando dentro desse ambiente onde nós estamos aqui. Quando eu falo igreja como corpo de Cristo na terra. E o corpo de Cristo não é a placa da igreja, são as pessoas que receberam a Jesus como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, e estão procurando colocar em prática aquilo que Ele ensinou: aquele que perseverar até o fim será salvo. Hoje nós estamos sendo despertados pelo Espírito Santo que está dentro de nós, porque se o Espírito Santo não estivesse aqui, nós não estaríamos ouvindo nada disso. Você estaria ouvindo qualquer outra coisa. Eu estaria falando, por exemplo, 5 coisas para você ganhar muito dinheiro e morar nos Estados Unidos. É um assunto de interesse carnal, é ou não é? É um interesse carnal, não é de interesse espiritual. Porque aquele que é espiritual fala das coisas espirituais, aquele que é carnal fala das coisas carnais. Se nós estamos falando de coisas espirituais, e se nós estamos abrindo os nossos ouvidos para ouvir acerca de coisas espirituais, é porque nós somos espirituais. Se você não fosse espiritual, você já tinha pedido para aquele obreiro abrir a porta para você sair. Ah, eu não quero ouvir isso não, eu vim aqui porque eu preciso que Deus abra uma porta para mim. Eu vim aqui porque eu preciso comprar um carro, eu vim aqui porque eu quero comprar uma casa, eu vim aqui porque eu quero que Deus me abençoe naquela viagem, eu vim aqui porque eu joguei na Mega Sena e eu quero ganhar, eu quero que Deus me abençoe para que eu ganhe na Mega Sena. Você está entendendo? Sim ou não? Se este assunto não te interessasse, você já teria ido embora. Então, graças a Deus que você ainda está aqui. Isso mostra que você é espiritual. Porque se você não fosse espiritual, você não teria interesse em assuntos espirituais. Amém? Então, por favor, sai do teu lugar, vem aqui na frente, que a gente vai fazer uma oração aqui diante do altar. Vou pedir para você vir aqui. Se tem uma coisa que a gente precisa buscar sempre, é uma experiência com Deus. A gente procura ter experiência em várias áreas da vida, né? Por exemplo, você vai procurar um emprego, você vai entregar um currículo. Você chega lá no RH. Qual é a primeira coisa que... Você vai fazer uma entrevista. Qual é a primeira coisa que o entrevistador te pergunta? Quanto tempo de experiência você tem nesse ramo, nessa atividade? É ou não é? Quer saber o tempo de experiência. Não quer saber se você estudou 5 anos, se você estudou 6 anos numa universidade. Não quer saber do tempo que você estudou, quer saber do tempo de experiência que você já tem naquele mercado. É por isso que tem muita gente que se forma na faculdade, e quando sai da faculdade, é a primeira pessoa com ensino superior desempregada no país. Estudou 6 anos e quando sai da faculdade, descobre que depois de 6 anos estudando, é um desempregado. Eles não estão interessados naquilo que você aprendeu nos livros, eles estão interessados na experiência que você tem na prática. É verdade ou não é? Sim ou não? A experiência que você tem nos livros vai agregar a experiência que você tem na prática. Por isso que na maioria dos casos, a pessoa ela começa na prática e depois, para ela crescer na empresa, o patrão diz assim, você tem que se formar nisso, você tem que ter, o ensino superior nessa área, porque se você não tiver, você não vai crescer, porque o ensino superior vai ensinar a técnica daquilo que a pessoa está fazendo na prática.
Porque muitas vezes a prática não tem técnica, mas é a técnica que vai aprimorar o que você está fazendo para que você consiga ir mais longe do que você já está. Mas o que interessa hoje para o mercado é o que você tem na prática, é a experiência prática, não é a experiência teórica. Você está compreendendo isso? Calma que eu não estou falando para você trancar a sua matrícula na faculdade, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo para você a real. Como diz o carioca, eu estou te mandando a real, parceiro. Estou te mandando a real, bro. É assim que funciona. Mas trazendo para o lado espiritual, o que você acha que é mais importante para Deus? Uma pessoa que decorou a Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, e tem cara aí que tem umas técnicas de memorização incríveis, que se bobear ele fala o Salmo 119 inteiro, sem ler uma só palavra ali no livro. Mas adianta? Adianta decorar a Bíblia inteira? Adianta? Técnicas de decoração, de memorização, eu memorizei toda a palavra. Não adianta eu memorizar toda a palavra se eu não estiver experiência com aquele que está falando essa palavra. Então é a experiência com o Espírito Santo que vai fazer você ir além daquilo que você já foi. Amém? Leia a Bíblia todos os dias, leia a Bíblia até quando você não tiver com vontade de ler, mas busque uma experiência com o Espírito Santo. Amém? É a experiência com o Espírito Santo que vai fazer você ir além daquilo que você está. Eu vou te dar só um exemplo rapidinho para a gente começar a orar, porque o relógio ali está perturbado hoje. Quem era o rei de Israel? Quem foi o primeiro rei de Israel? Saul. Ele estava lá no trono, ele tinha uma coroa, ele tinha um cetro, beleza. Mas quem tinha a unção? Quem tinha a unção? Presta atenção, Saul tinha o cargo, mas a unção estava na vida de quem? De Davi. Quando os homens viram que Saul era rei e que Davi era ungido, o que os homens fizeram? Foram procurar Davi. Onde Davi morava quando os homens de Saul foram procurar por ele? Onde ele morava? Fala, você sabe, faz uma força aí. Onde que o Davi morava quando os homens de Saul foram procurá-lo? Ele morava onde? Na Compensa? No Alvorada, na Redenção? Ele morava onde? Na caverna. Na caverna. Fala a verdade. Vamos falar abertamente. Qual é a pessoa que você acredita que mais pode te ajudar? A pessoa que está num trono, cercada de súditos, de servos, de riquezas e de poder, ou uma pessoa que está escondida numa caverna? Vamos trazer para a linguagem de hoje? Esquece a caverna, porque eu falei caverna, você ficou perdidão. Então esquece, vamos trazer para a linguagem de hoje. O camarada que está lá no topo do poder, sentado no trono, cercado de seguranças, cercado de riquezas, cercado de honras, ou um camarada que mora debaixo da ponte? A caverna é morar debaixo da ponte. Quem tem mais credibilidade com você? O que está cercado de riquezas e autoridade ou o que está debaixo da ponte? Fala a verdade. Lógico. Quem é mais atraente? Quem você acha que pode te ajudar? Quem está debaixo da ponte ou quem está sentado no trono? Engraçado, né? Que aqueles camaradas que eram servos de Saul não pensaram assim. Eles olharam para Saul lá no trono e disseram: Saul é rei, mas ele não tem experiência. A experiência está com quem é ungido, não está com quem tem o cargo, está com quem tem unção. Minha gente, unção e cargo são duas coisas diferentes. Entendeu? As pessoas estão atrás de cargos, quando na verdade elas deveriam estar atrás de unção. Elas deveriam buscar unção, não cargo. Eu quero cargo, eu quero isso. Primeira coisa, a pessoa chega na igreja: eu quero fazer alguma coisa na obra. O que você quer fazer? Eu quero cantar. Aí o camarada vai cantar. Você dá a nota só, ele começa a cantar em si bemol. Deus de aliança, Deus de promessa. Meu Deus do céu, é uma coisa de doido. Até sangra o ouvido. Por quê? Porque ela só quer cargo.
Ela só quer ter um posto onde ela possa aparecer. E a gente esquece da letra do louvor, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça. É ou não é? Vamos parar de resenha? Fecha os olhos aí. Você entendeu tudo? Eu vou ter que falar tudo de novo. Quem entendeu tudo, diga amém. Fala assim: Espírito Santo, não se apague da minha vida. Fala, por favor, não se apague da minha vida. Orem comigo assim, gente. Meu Deus e meu Pai, eu estou aqui, neste momento, diante da Tua presença. Eu ouvi a Tua palavra, e por causa dela, eu creio que muitas coisas vão começar a mudar em minha vida a partir de hoje. Eu peço perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, pelas minhas iniquidades, pelas minhas transgressões. Eu te peço, meu Deus, apaga da minha vida tudo aquilo que não te agrada. Tira a ansiedade, tira o ódio, tira as mágoas, tira o rancor, tira as dúvidas e coloca dentro de mim a essência, o poder, a virtude, a graça do Teu Espírito Santo. Eu quero ser dirigido por Ti, eu quero ser dominado por Ti, e eu quero andar na Sua presença, não importa o que aconteça. Em nome de Jesus, assim seja. Agora erga as suas mãos para o Espírito Santo e comece a glorificá-lo. Faz isso, faz isso. Não fica com formalidade agora, não. Sabe por que muitas vezes a gente não adquire experiências com o Espírito de Deus? Porque nós ficamos muito formais, nós somos muito formais. Nós ficamos muito preocupados com o que as pessoas vão pensar, com o que as pessoas vão dizer, com o que elas vão achar. Nós ficamos muito preocupados com quem está olhando para nós. Esquece quem está aqui do seu lado direito, do seu lado esquerdo, na sua frente ou atrás de você. Feche os teus olhos e se conecte apenas com o Espírito Santo de Deus. Abre a tua boca e comece a dizer glória, mas faz esse glória sair lá do teu ventre. Jesus disse: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre. Faz este glória fluir lá do teu ventre, lá de dentro de você. Esquece tudo agora e se conecte com Deus somente com Ele. Orixalá massuri canta lá machuri andeleis. Ria lia sobre andalá massuri canto nobre andarás. Você vai começar a dizer coisas que você não vai entender, palavras que você não vai compreender, mas diga, deixa a tua boca fluir com as palavras que o Espírito Santo está colocando nela, porque as palavras que o Espírito Santo está colocando na sua boca são as palavras que vai fazer você ser edificado na presença de Deus. Então abre a tua boca mesmo e diga glória, 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 glória. Ria loube a choreanda lá massou. Ria lia surianda elebriando nobre cantarás. Vem Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo de Deus. Vem sobre o teu povo, vem sobre a tua igreja. Vem sobre cada homem, vem sobre cada mulher. Vem sobre o adulto, vem sobre o jovem. Vem sobre a criança, sobre o adolescente. Vem Espírito de Deus. Vem Espírito de Deus. Ria lá massori anda lá massori anda lá machiri andelei. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. Oh, lama surianda, lama suriandará, suriandolou. Glória ao teu nome, Senhor. Eu sei que se eu te obedecer, e se tua voz eu ouvir, e os seus mandamentos guardar, serei bendito por onde eu passar. As suas bênçãos vou receber, o seu favor vai me alcançar. Eu sei, pois eu confio nas promessas que tu tens pra mim. Eu faço um compromisso de ser fiel a ti até o fim. Enche-me,
bênçãos vou receber, seu favor vai me alcançar. Eu sei, pois eu confio nas promessas que tu tens para mim. Eu faço um compromisso de ser fiel a ti até o fim. Enche-me, derrama em mim. Eu vou fazer tua vontade, andar na sua direção. Enche-me com teu Espírito, derrama em mim. Eu vou fazer tua vontade. Mais forte para ele. Enche-me, enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na sua direção. Enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade. Oh, aleluia! Comece a aplaudir ao Espírito Santo. Isso, vai aplaudindo e junto com as tuas palmas, abre a tua boca e diga glória, glória ao Espírito Santo, glória ao Espírito Santo, glória ao Espírito Santo, glória ao Espírito Santo. Aleluia! Oh, aleluia! 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 Ia, lia, suri, anda, machiri, andará, massuri, andarás. Ia, lama, suri, anda, mobre, andará, massuri, anderês. Oh, glória ao teu nome, Senhor. Glória a Deus. Diga graças a Deus. Bate assim, ó, e fala: o Espírito do Senhor está sobre mim. Aponta para a pessoa do lado e fala: o Espírito do Senhor está sobre você. Amém? Não busque cargo, busque unção. Não busque exemplos, busque experiências. Amém? Não é porque Saul estava no trono que ele era exemplo para alguém. Se fosse, os homens que estavam com ele não teriam ido atrás de Davi. A gente não quer um exemplo, a gente quer uma experiência. Porque exemplo é algo que fica com você. Experiência é algo que vai passando para o outro. Vai passando de mão em mão, vai passando de pessoa em pessoa, vai passando de vida em vida. Amém, queridos? Volta para o teu lugar, por favor. Vamos aplaudir o Senhor Jesus mais uma vez. Chegando no teu lugar, fique de pé, permanece de pé. Eu não vou demorar. Permaneça de pé, por gentileza. Existe uma grande diferença entre uma pessoa que é carnal e uma pessoa que é espiritual. A pessoa que é carnal, ela só pensa naquilo que vai trazer benefício para si mesmo. A pessoa que é espiritual, ela pensa no benefício que o que ela está fazendo vai gerar para Deus. Olha que interessante. O Pedro, ele podia ter todos os defeitos que ele tinha. E quem sabe que o Pedro era um homem defeituoso? Levanta a mão. Era pavio curto, falava antes da hora, era impaciente, às vezes violento, às vezes ríspido e grosso demais. Só que no dia que ele viu Jesus se aproximar do barco dele, ele fez questão não só de ajudar Jesus a entrar no barco, mas ele fez questão de afastar o barco para que Jesus pudesse fazer a obra que ele tinha que fazer naquele dia. Ou seja, naquele momento, apesar de ter fracassado financeiramente falando, porque ele precisava pescar para levar o mantimento para casa, Pedro, ele agiu de forma espiritual. Ele pensou primeiro no reino. E é tão verdade isso, porque Jesus disse que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas, não foi?
Quando Pedro emprestou o barco dele para Jesus pregar a palavra, ele pensou no reino. Ele colocou o reino em primeiro lugar. Quando ele fez isso, ao descer do barco, Jesus vai na direção dele e diz: agora faze-te ao mar alto para pescar e lançai as redes. No princípio, Pedro olha para Jesus e fala: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas por que mandas? Eu gosto mais daquela outra tradução que diz: mas sob a tua palavra lançarei as redes. Ele falou: mas porque o senhor está dizendo, eu vou fazer. Aí ele foi, achando que ia pescar alguns peixinhos, mas quando puxou a rede, a quantidade de peixes era tanta, que ele teve que chamar o outro barco, ele teve que pedir socorro para o outro barco, e voltaram para a margem com 2 barcos transbordando de peixes. Entendeu aí? Se ele tivesse agido na carne, tivesse dito: eu estou revoltado, eu estou cansado, eu estou estressado, eu fracassei, eu não consegui nada, não sei como eu vou alimentar minha família, procura outro. Quando nós agirmos na carne, nós perdemos as oportunidades, mas quando nós agimos no Espírito, as oportunidades vêm ao nosso encontro. Amém? Agora pergunta aí para esse irmão que está do teu lado: você vai agir agora na carne ou no Espírito? Na carne ou no Espírito? Agora é o momento de você ofertar. A oferta que você vai oferecer para Deus é aquela que a sua carne quer oferecer, ou é aquela que o seu espírito quer oferecer? A carne, ela sempre quer dar algo que é mais cômodo. Na verdade, falando de um modo grosseiro, algo que não nos incomoda. O espírito sempre vai querer oferecer para Deus aquilo que incomoda a gente. Ou você acha que para aquela viúva lá de Sarepta de Sidom não incomodou fazer o bolo para o homem de Deus e deixar para fazer depois para ela e para o filho dela? Incomodou ou não incomodou? Incomodou, tanto que ela rodou a baiana. Ela falou: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho. Vem rodar a baiana aqui, pastor Bruno. Vem aqui, mostra para eles como é que roda a baiana. Imita aí a mulher: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho. Vai que o povo precisa rir. Estão muito sérios. Roda a baiana. É por aí, quase isso aí. Sem graça. Ela ficou doida, foi ou não foi? Mas fez. Achou um absurdo. Vamos falar aqui a palavra clara? Achou um abuso. Foi ou não foi? Espera aí, eu sou mulher, você não está vendo que eu sou viúva? Você não está vendo a minha condição? O país está em crise. A gente quase não tem água para beber. Está uma seca danada. E aí você vem e fala para eu fazer primeiro para você e deixar o meu filho com fome? Que história é essa? Mas ela foi lá e fez primeiro para o homem de Deus. Quando ela fez primeiro para o homem de Deus, ela colocou o reino em primeiro lugar. Quando você coloca o reino em primeiro lugar, as oportunidades vêm atrás de você. Você não vai ficar indo atrás delas, não. A Bíblia diz, resumindo: comeu ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha se não acabou, e da botija o azeite não faltou, até o dia em que o Senhor trouxe a chuva sobre a terra. Então profetiza na vida da pessoa que está do teu lado aí: daqui para frente não vai te faltar mais nada. Pode profetizar. Profetiza para quem está lá atrás, aquele irmão dormindo lá atrás. Fala: ei, daqui para frente não vai te faltar mais nada. Agora a tua oferta, ela tem que ser espiritual, ela não pode ser carnal. Pegue aí a sua melhor oferta, em nome de Jesus. Você que vai devolver o dízimo hoje, vem aqui para frente, por gentileza.